Aleluia. Queridos, a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus. Estava aí escutando o pastor falar aí dessa questão aí das 3 dicas, né? Para alguém não perder aí sua alegria no carnaval. E eles estão esquecendo que isso aí é crime de atentado ao pudor. Nessa hora a lei não vale, né, pastor? Porque isso é crime de atentado ao pudor. Mas a lei nessa hora não vale, né? Queridos, Deus é tremendo. O pastor nos convidou para trazer uma palavra para os amados irmãos, compartilhar. E aí eu vim orando em alguns temas. E aí domingo passado eu estava ali sentando, glorificando a Deus junto com a amada igreja. E estava pensando ali qual tema trazer, qual tema compartilhar com os amados irmãos. E o meu coração ele estava pendendo para a questão do tema sobre a volta de Cristo. Mas aí o coração do homem é enganoso. Eu prefiro colocar para Deus decidir qual é o tema que Ele quer que realmente a gente compartilhe com a amada igreja. E eu sempre, quando eu saí de casa mesmo, eu orei pedindo a Deus confirmação. E Deus, domingo passado, Ele confirmou através da irmã Damares e através da pregação do pastor. Foram 2 confirmações. Quando a irmã Damares estava aqui orando, aliás, estava louvando a Deus, que ela estava cantando aqui a canção do Apocalipse, e ela falou: irmãos, Jesus Cristo está voltando. E essa igreja é uma igreja que acredita na volta de Cristo. E Deus, o Espírito Santo me tocou, olha aí. É essa a mensagem. E aí o pastor estava pregando sobre Jó, tremenda pregação, uma exposição tremenda da palavra de Deus no domingo. E Deus também falou, confirmou, porque essa mensagem sobre a volta de Cristo, ele traz também, Tiago, ele traz como um dos exemplos de paciência Jó. Então Deus confirmou. E hoje, pela misericórdia do Espírito Santo, eu quero compartilhar com você o seguinte tema: tenha paciência, Jesus está voltando. Vamos abrir a palavra de Deus em Tiago, capítulo de número 5. Tiago, capítulo 5. A partir do versículo 7, vamos ler do 7 ao 11, amém? Amada igreja encontrou? Tiago 7, aliás, desculpe, Tiago 5, a partir do versículo 7, diz assim a palavra do nosso Deus: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas, que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó, e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Amém? Qual é o tema da mensagem, irmãos? Aleluias, louvado seja Deus, bendito seja Deus. Vamos entender um pouco aí desse tema, amém, irmãos? O tema a volta de Jesus é algo que tem, assim, está um pouco extinto dos púlpitos, né, pastor? Mas graças a Deus essa igreja aqui é uma igreja que não perde esse referencial dessa promessa maravilhosa à volta de Cristo. Queridos, esse texto que foi lido nesta noite, ele fala dessa maravilhosa promessa. Que promessa? A volta do Senhor Jesus. Se você vê aí a questão do versículo de número 7, o versículo 7, olha o que está escrito: portanto, irmãos, sejam pacientes até o quê?
a vinda do Senhor. E no versículo 8 também fala dessa promessa. Vejam, sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Muitos personagens bíblicos, queridos, eles pregaram, ensinaram a respeito da volta do Senhor Jesus. Paulo, ele ensinou a respeito da volta de Jesus. Apóstolo Pedro também ensinou a respeito da volta de Jesus. O apóstolo João, ele também falou, ensinou a respeito da volta de Jesus. É tanto que o livro de Apocalipse você vai ver muitos momentos ele falando da questão do arrebatamento, da volta de Jesus. O próprio Senhor Jesus falou da sua própria volta. Então, queridos, a volta de Jesus, ela não é uma utopia, ela não é uma fantasia, é uma grande realidade. Tiago, por sua vez, ele também pregou, acreditou, ele ensinou a respeito da volta de Jesus. Agora, Tiago, ele deixa bem claro, queridos, que a volta de Jesus, ele é um evento que, a princípio, ele vai beneficiar exclusivamente a vida da igreja. Se você ver aqui o versículo de número 7, na parte A do versículo, diz: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Veja que o versículo começa falando sobre portanto, irmãos. Ou seja, Tiago está falando aqui para a igreja, Tiago está falando aqui para aqueles que são servos de Deus, para a amada igreja do Senhor. E aí ele no finalzinho aqui da parte A do versículo, ele fala até a vinda do Senhor. Ou seja, o que ele quer dizer que a vinda do Senhor é um evento exclusivo que vai beneficiar aqueles que são irmãos, ou seja, a igreja viva do Deus vivo. Então Tiago, ele não acreditava que esse evento era para qualquer um, mas era um evento que iria beneficiar o povo de Deus, os irmãos em Cristo. Amém? Então Tiago passa a ensinar, eu vejo aqui, que ele também acreditou na volta de Jesus, ele acreditou que esse evento era exclusivo para a igreja, e então ele começa a ensinar os seus leitores, os destinatários dessa carta, como eles deveriam se comportar nesse tempo de espera pela volta do Senhor. Tiago, ele começa aqui a dar uma palavra para os seus destinatários, dar uma orientação de como eles deveriam agora ficar esperando a volta do seu Senhor. E ele dá aqui pelo menos 3 orientações de como eles deveriam esperar a vinda do Senhor. Primeiro, como é que eles deveriam esperar a vinda do Senhor? Sendo pacientes. Versículo de número 7 diz: portanto, irmãos, sejam o quê? Pacientes até a vinda do Senhor. Versículo de número 8: sejam também vocês o quê? Pacientes e fortaleçam o seu coração, pois o quê? Então, como é que ele diz que os seus destinatários, os leitores da sua carta, precisavam ficar esperando a vinda do Senhor? Eles precisavam esperar a vinda do Senhor com paciência. Queridos, essa palavra pacientes aqui, eu dei uma olhadinha lá no grego, macrofinel. E o que é que significa? Significa perseverar, ser paciente, esperar bastante. A palavra macrofinel também subentende a capacidade de manter a calma e a tranquilidade por um longo período de tempo, sem ficar frustrados com as circunstâncias da vida. Então, quando Tiago diz, olha, sejam pacientes e esperem a vinda do Senhor, Tiago, ele está querendo dizer para os seus leitores, para os seus destinatários, que eles deveriam ficar firmes, esperando a volta do Senhor,
independente das circunstâncias da vida, independente das perseguições, daquilo que se levantasse contra a vida deles, eles precisavam manter a paciência e ficar firmes nessa espera pela volta do Senhor. A paciência, queridos, é a virtude de suportar a injustiça, o sofrimento, as aflições, mantendo a sua vida e confiando a sua vida nas mãos do Deus vivo. A igreja, nesse momento aqui, a igreja para a qual Tiago escreve, estava passando por muitas provações. Essa igreja, querida, era uma igreja que ela foi, depois da morte de Estevão, a perseguição contra a igreja ela foi muito mais acirrada, e aí eles se espalharam, né? E aí por onde eles passavam ali, iam pregando a palavra do Senhor, mas a perseguição era muito grande, muitos foram mortos, muitos tiveram seus bens confiscados, não era fácil. E aí Tiago, ele começa a dar uma palavra para esses irmãos, dizendo que eles precisavam ser pacientes mesmo em meio ao sofrimento. Eles precisavam manter a paciência mesmo em meio às tribulações. E Tiago diz, olha, e eu tenho um motivo para dar a vocês, para que vocês permaneçam pacientes em meio aos sofrimentos. Qual é o motivo que vocês têm? A esperança da volta de Cristo. Cristo está voltando, e vocês precisam ter paciência. Aqui, queridos, Tiago também está ensinando àqueles irmãos que a verdadeira fé produz paciência genuína em tempos de crise. Tiago está ensinando àqueles irmãos que eles precisavam, mesmo em meio ao sofrimento, às perseguições, eles ter paciência ali, tinham que ter paciência e esperar o tempo de Deus, o tempo da visitação de Deus em suas vidas. E nós, hoje, né, em 2024, não é diferente para nós, queridos. Nesse intervalo entre a promessa e a concretização da promessa, ou seja, a volta de Cristo, muitas perseguições se levantam, a gente passa por muito sofrimento, muitas lutas, muitas pelejas, queridos, mas precisamos manter firmes a nossa paciência nesse tempo de espera pela volta de Cristo. Os leitores de Tiago, queridos, eram cristãos judeus que estavam angustiados por circunstâncias que lhe desafiavam a fé. Eles precisavam ouvir essa palavra de fortalecimento, de ânimo, de fortaleza para suas vidas. Tiago queria que eles recebessem, ou aliás, percebessem que a glória de Deus a glória que Deus tinha reservado para a vida daqueles que esperam com paciência a volta do seu Filho, é uma glória muito maior do que as suas dificuldades. Tiago está dizendo, olha, eu reconheço a luta de vocês, eu reconheço que não é fácil o que vocês estão passando, mas eu quero dizer também para vocês que existe uma glória reservada para vocês, muito maior do que o sofrimento que vocês estão passando. E o bom, queridos, é que Paulo também tinha essa visão. Paulo também, assim como Tiago, ele tinha essa visão, que valia a pena você suportar com paciência ali, em meio ao sofrimento, suportar com paciência, esperando a provisão de Deus, porque existia uma glória que era maior do que o sofrimento. Romanos 8, 18. Romanos 8, 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser, o quê? Revelada em nós. Então a visão de Paulo e a visão de Tiago era uma visão harmoniosa. Porque quando estamos em sintonia com o Espírito Santo, a nossa visão é a mesma, andamos em unidade. Então Paulo ele pensava da mesma forma que Tiago pensava. Por que Paulo sofreu tanto? Por que Paulo, mesmo preso, ali em Filipenses capítulo 4, ele fala mais de alegria do que qualquer outra carta?
É a carta que mais fala sobre alegria, é Filipenses. E o escritor estava preso, Paulo. Como é que alguém preso, privado da sua liberdade, sabendo que iria morrer, fala tanto sobre alegria? Querido, porque ele sabia que existia para a vida dele uma glória muito maior do que o sofrimento. E era isso que Tiago queria passar para aquela igreja. Queridos, Jesus Cristo está voltando. E quando Ele voltar, o sofrimento da igreja vai acabar. Apocalipse 21. Apocalipse 21, versículo 4 e 5. Veja só. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Versículo 5. E aquele que estava sentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Quando Cristo voltar, amada igreja, não tem mais luto, não tem mais dor, não tem mais sofrimento, não tem mais morte, não tem mais derramamento de lágrimas, é só alegria no Espírito Santo. A volta de Cristo, ela vai acabar o sofrimento do povo de Deus. E Tiago queria que eles entendessem isso. Na volta de Cristo acabará o sofrimento dos santos, todo o mal passará, quando eles se encontrarem com aquele que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. A volta de Cristo, queridos, ela precisa funcionar para os santos como uma esperança de alívio e vitória em meio ao sofrimento. Nós precisamos estar sempre de olho nessa promessa. Não podemos perder o referencial dessa promessa. Não podemos, queridos, esquecer que o que precisa nos manter de pé é essa promessa. O que adianta batalhar? O que adianta a gente sofrer tanto, passar por tanta dificuldade, se essa promessa não for uma realidade no nosso coração? É essa promessa viva, do Deus vivo, no coração do homem e da mulher de Deus, que vai mantê-lo aceso em meio às dificuldades, porque ele vai olhar para a dificuldade e dizer: eu reconheço a minha dificuldade, eu reconheço o meu problema, mas eu reconheço que o meu Jesus está voltando, e quando ele voltar, o sofrimento vai acabar, a dor vai acabar, o luto vai acabar, e eu reconheço que ele vai trocar as minhas vestes de sofrimento por uma glória que é muito maior do que o meu sofrimento. Louvado e engrandecido é o nosso Deus. E aí Tiago, ele começa a dar exemplos de paciência para aquela amada igreja. E o primeiro exemplo de paciência aí está no versículo 7. Ele dá 3 exemplos de paciência. No versículo 7 ele diz: eis que o lavrador, primeiro exemplo de paciência, o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Então ele traz como exemplo aí o lavrador. E aí, queridos, o lavrador, ele deve aguardar com paciência a sua colheita. O trabalho do lavrador é arar o terreno, o campo, depositar ali as sementes. Mas o lavrador, ele não pode apressar o processo de semeadura, de crescimento e nem de colheita. Ele precisa ter paciência, porque essa questão do processo de semeadura, colheita, crescimento, é Deus. A parte dele é trabalhar na terra, colocar as sementes e ter paciência para esperar agora o tempo de Deus. Então, Tiago queria passar para aquela igreja esse exemplo e dizer: olha, amada igreja, vocês precisam serem como lavradores.
Vocês precisam arar a terra do coração de vocês. Vocês precisam depositar na terra do coração de vocês a semente da fé. Mas vocês não podem apressar o trabalhar de Deus ou a volta do seu filho. Não. Vocês precisam ter paciência e esperar com fé a volta de Cristo. Assim como o lavrador espera com fé o tempo de colher, o tempo de ele ser abençoado com aquilo que ele plantou. Então Tiago queria que eles entendessem. Tanto o lavrador quanto o cristão, queridos, devem viver pela fé. Porque se o lavrador ele não tiver fé, ele não planta. Porque como é que ele vai ficar debaixo de um sol escaldante, horas e horas preparando o campo, colocando semente, se ele não tiver fé que ele vai colher, que o fruto do seu trabalho não é em vão? Assim um cristão, se ele não tiver fé que o seu Jesus vai voltar, queridos, ele não vai semear nos terrenos no qual Deus o plantar. Ele não vai se esforçar, porque o que faz o lavrador trabalhar, queridos, o que faz ele trabalhar, o que faz ele ficar debaixo de um sol escaldante e plantar a semente, é que ele crê que o seu trabalho não é em vão. Ele vai ser beneficiado com o fruto do seu trabalho. E Tiago queria que eles pensassem dessa forma. O trabalho de vocês, de esperar com paciência, meio em sofrimento, mesmo em meio ao sofrimento, a volta de Cristo não é em vão. Vocês vão ver que isso não é em vão. Não é em vão vocês estarem sofrendo, perseguidos, terem os bens de vocês confiscados, por causa da obra de Deus, por causa do nome de Jesus, e ter paciência para esperar o tempo do agir de Deus, o tempo da visitação de Deus na vida de vocês, não é em vão, porque um dia esses céus vão ser rasgados, e o Jesus vai voltar para buscar o seu povo, e todo o sofrimento, toda a dor, tudo aquilo que traz prejuízo para o povo de Deus cairá por terra. E agora é glória, é só louvor, agora é só adoração, agora é só alegria na presença de Deus, e eternamente, queridos, vale a pena esperar o tempo de Deus para a sua vida. Igreja abençoada do Senhor, igreja evangélica sem fronteiras, vale a pena você, mesmo diante da dificuldade, vale a pena você, mesmo diante da dor, não abrir mão de esperar pela volta do teu Senhor, porque tenha paciência, Ele está voltando para a tua vida. Tenha paciência, Ele está voltando para o teu coração, e grande será o derramamento da glória que Ele irá ministrar na tua vida. Bendito seja Deus. E aqui o versículo fala das primeiras e das últimas chuvas. As primeiras chuvas lá em Israel, elas caem no mês de outubro e novembro. São chuvas que vêm para amaciar a terra, preparar a terra. Já as últimas chuvas lá em Israel, elas caem no mês de março e abril. E aí já é o tempo para que essa chuva vem para que eles possam receber a colheita primaveral, que eles chamam. Então, assim como um lavrador, ele sabe esperar das primeiras às últimas chuvas o fruto do seu trabalho, a sua colheita, assim o crente também precisa esperar, do começo ao fim da sua vida, pela colheita do arrebatamento da vida da igreja. Não pode perder esse referencial, queridos. Não pode. Amém? Outro exemplo está no versículo 8. É o exemplo dos profetas. Sejam também vocês pacientes. Versículo 8. Sejam também vocês pacientes. Aliás, versículo 10. Desculpe. Versículo 10. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de quê? Os profetas que falaram em nome do Senhor.
Então ele traz aqui outro exemplo, os profetas. Queridos, os profetas sofreram. Os profetas tiveram as suas vidas perseguidas. Muitos foram mortos, porque eram pessoas chamadas pelo Senhor e que fizeram a obra de Deus de acordo como o Senhor lhe mandou. Foram perseguidos, mas mesmo na perseguição, os profetas eles foram pacientes para esperar o agir de Deus, o tempo da visitação de Deus em suas vidas. Os cristãos de origem judaica conheciam a história dos profetas, muitos dos quais sofreram grandemente e foram até mortos. Tiago está lembrando os seus leitores que mesmo aqueles que falaram em nome do Senhor não estão isentos de passar por tribulação, perseguição, mas que eles podem sim serem pacientes em meio a tudo isso e esperar a visita de Deus em suas vidas. E sabe qual foi o resultado? Para esses profetas que souberam esperar, perseverar com paciência, mesmo em meio ao sofrimento. Versículo 11. E eis que consideramos, falando deles, dos profetas, e eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Então, a Bíblia diz, e eis que consideramos felizes. No grego diz, bem-aventurados, abençoados, os que foram que perseverantes. Quem quer ser abençoado aqui? Quem tem uma vida feliz? Quem tem uma vida de bem-aventurança? Então, meu irmão, saiba esperar pelo teu Senhor, mesmo em meio ao sofrimento. Tem que ser perseverante, irmãos. Falar de perseverança quando tudo está bem é fácil. Mas você diz, olha, esse irmão que está aí com esse microfone na mão, não sabe nem como é que está a minha vida. Se ele soubesse, ele nem falava de paciência. Realmente eu não sei como está a sua vida, meu irmão. Mas o Espírito Santo sabe. E o Deus ao qual eu estou pregando e que essa igreja serve e adora e estima e honra, é um Deus que também conhece você. E é um Deus que tem solução para a tua vida. É um Deus que Ele tem poder de te visitar agora, nessa hora, se for da vontade dEle, se Ele quiser, e mudar o teu cativeiro nessa noite. E eu te digo que vale a pena esperar por esse Deus. Jamais você vai ser frustrada se você esperar com paciência o tempo dEle na tua vida. Aí, Tiago, ele dá mais um exemplo. Primeiro o lavrador, depois os profetas, agora ele fala sobre Jó. Poderia nem falar, né? O pastor já deu aqui uma exposição aí da vida de Jó, magnífica, no domingo passado. Mas ele começa aqui o versículo de número 11 ainda, ele diz, vocês ouviram a respeito de quê? Da paciência de Jó? Vocês ouviram falar. Então Tiago tinha consciência que aqueles irmãos conheciam a história bíblica, irmãos. Esses homens liam a Bíblia, viu? Deixa eu só fazer aqui um parênteses aqui. Esses homens aqui, eles conheciam a história da Bíblia. E eu te pergunto, você que é crente, você conhece a história da Bíblia? Você conhece a Bíblia? Você lê a Bíblia? Você estuda a Bíblia? Ou você só pega na Bíblia para um dia de domingo para vir para o culto? Porque Tiago diz, olha, vocês conhecem a história de Jó. Que Tiago queria dizer o seguinte, eu sei que vocês leem a Bíblia, estudam a Bíblia. E conhece essa história. Jó, quer dizer, é um exemplo para nossas vidas. Foi exemplo para os leitores de Tiago e é um exemplo para nossas vidas. De paciência em meio ao sofrimento. Porque esse homem, mesmo em meio ao sofrimento, ele se manteve confiante em Deus, o tempo de Deus para a sua vida. Ele disse que o meu Redentor vive. Acreditar num Redentor vivo, queridos, é acreditar que esse Redentor conhece a sua vida e Ele sabe o tempo de agir na sua vida. E aí o que aconteceu? Qual foi o resultado para a vida de Jó? Versículo 11 ainda, diz,
e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem. Sabe qual é o resultado para a vida daqueles que esperam o tempo de Deus, esperam a volta de Jesus, de maneira paciente, mesmo em meio ao sofrimento? É que o seu Deus, o Senhor, vai trabalhar para que tudo acabe bem. Jó perdeu bens, perdeu filhos, perdeu a saúde, perdeu a companhia, ali o suporte da mulher, mas ele não perdeu o referencial de quem era o seu Deus. Ele diz: eu sei que tudo tu podes, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jó não abriu mão, queridos. Sofrimento grande, mas ele se manteve ali fiel, na paciência, diante do seu Deus. E era isso que Tiago queria desses irmãos. Tiago não estava ignorando a vida, o sofrimento desses irmãos. Mas Tiago queria que eles notassem, percebessem, que valia a pena, mesmo em meio ao sofrimento, não pular do barco, não abandonar a fé, não chutar o pau da barraca, não empendurar as chuteiras ou jogar a toalha, mas permanecer firme. Porque os profetas permaneceram firmes. O lavrador permanece firme ali no seu objetivo. Jó permaneceu firme na sua fé. E o Senhor fez com que tudo acabasse bem. Meu irmão, minha irmã, quero dizer na autoridade do nome do Senhor que tudo vai acabar bem na tua vida. Tudo vai acabar bem na tua família. Tudo vai acabar bem no teu ministério. Tudo vai acabar bem no teu casamento. O inimigo, ele está querendo cirandar. O inimigo, ele tem levantado muitas coisas, mas eu quero te dizer que o teu inimigo, ele não é nada diante do Deus forte ao qual você serve. E esse Deus, ele é contigo, e ele é contigo para te abençoar. Ele é contigo para entregar nas tuas mãos a cabeça daqueles que te perseguem. Por isso, se mantenha firme, perseverante, com paciência na fé, porque grande é a vitória que Deus tem para a tua vida. Ele vai fazer com que tudo acabe bem na tua vida. E aí continua no versículo, porque que Deus fez com que tudo acabasse bem na vida de Jó. O versículo diz: porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Sabe por que tudo vai acabar bem nas nossas vidas? Porque nós temos fé para esperar o tempo de Deus, a volta de Cristo, mesmo em meio ao sofrimento. Mas sabe por que tudo vai acabar bem em nossas vidas além disso? É porque o nosso Deus é um Deus o quê? Misericordioso, cheio de misericórdia e de compaixão. Não é porque nós somos os bambambãs, não, é porque Ele é cheio de misericórdia e compaixão. É por isso que tudo vai acabar bem. E é por isso que toda glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação é para Ele, porque é Ele que faz com que tudo acabe bem, porque Ele é cheio de misericórdia e compaixão, e somente a glória seja dada a Ele, e dele, por Ele, e para Ele são todas as coisas. Louvado seja Deus. E aí, queridos? Então a primeira coisa que eles deveriam fazer para esperar a volta de Jesus era esperar com paciência. A segunda coisa que eles precisavam fazer para esperar a volta de Jesus era fortalecer o coração. Versículo 8. Versículo 8 diz: sejam também vocês pacientes e que fortaleça o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Eles precisavam fortalecer o coração, queridos. Fortalecer, esse verbo, no qual a palavra fortalecendo o coração, ou fortalecer o coração, esse verbo, ele no grego é esterizo, que significa estabelecer, apoiar ou firmar
bem, algo para que não saia do lugar. Porque no meio das dificuldades, queridos, no meio da dureza da vida, o nosso coração pode ficar envergado diante de tanta pressão, e aí ele ficar debilitado e sair do lugar. Que lugar? Sair do lugar da presença de Deus. E Tiago disse: olha, vocês precisam esperar a volta de Jesus, fortalecendo o coração de vocês, cuidando para que o coração de vocês se mantenham firmes e não saia do lugar. Não saia do lugar que Deus quer que o coração de vocês esteja. Não saia do lugar da fé, não saia do lugar da santificação, não saia do lugar da esperança, não saia do lugar da presença do Deus vivo. Não saia do lugar, mesmo diante das pressões da vida. Sabe como era outra coisa que eles deveriam esperar a volta de Jesus? Outra forma, além de ter paciência, além de fortalecer o coração, eles precisavam também parar com as queixas. Versículo 9. Olha o que aqui diz o versículo 9. Irmãos, não se queixem uns dos outros. Eles precisavam parar com as queixas, com as intrigas, com as confusões. Eles precisavam abraçar uns aos outros. Eles precisavam cuidar uns dos outros. Eles precisavam olhar para o outro com um olhar de amor e de misericórdia, e não com um olhar de acusação. Aquela igreja precisava ser uma igreja que abraçasse, que passasse um pouco do calor humano para os outros, para fortalecer, mas não que olhasse para o outro apenas para apontar, para se queixar, para murmurar. Tiago diz: olha, eu sei que muitos na igreja estão com o coração azedado por causa do sofrimento, o coração está azedo, estão frustrados, a luta não está fácil, está grande, alguns estão com falta de humor, estão murmurando, encontram falhas, só vê falhas no outro, reclamam de tudo, e isso, ao invés de trazer um ambiente harmonioso no meio de vocês, está trazendo contendas. E essa contenda, esse comportamento, ao invés de ser um benefício para vocês na volta de Cristo, isso vai fazer com que vocês, na volta de Cristo, estejam diante não do arrebatamento, mas do julgamento. Continua no versículo. Irmãos, volta lá, volta o 9, por gentileza. Irmãos, não se queixem dos outros, para que vocês não sejam o quê? Viu aí? Sou eu que estou dizendo, não, irmão, é palavra. Então Tiago diz: olha, irmãos, não se comportem dessa forma, porque isso não vai produzir bênção na vida de vocês, isso vai trazer malefícios, isso vai trazer julgamento ao invés de arrebatamento. Então, Tiago, queridos, eu fiz aí uns dias de estudo de Tiago, e Tiago é tremendo demais. Tremendo demais, Tiago. A gente aprende muito com Tiago. Então, Tiago, ele dá essa palavra. Sabe como é que vocês precisam esperar a volta de Cristo? Com paciência, fortalecendo o coração de vocês. É abandonando essas queixas, essas intrigas, essas coisas que só trazem desunião entre vocês. Tudo isso para que vocês não sejam julgados. O texto no qual estamos pregando, queridos, reflete também a forma como Tiago, ele via a volta de Cristo. Tiago era um homem de visão espiritual profundo. Tiago é considerado o Provérbios do Novo Testamento, irmãos. Tiago é tremendo. E ele tinha um conceito, uma visão tremenda a respeito da volta de Jesus. Além dele falar, além dele crer na volta de Jesus, e dizer que esse evento era um evento exclusivo para a igreja, a princípio, e aí dá uma palavra de orientação de como aqueles irmãos precisavam esperar a volta de Cristo. Tiago também diz, olha, deixa eu aqui parafrasear, Tiago diz, olha, irmãos, agora deixa eu passar para vocês o que eu entendo, a minha concepção, o meu entendimento a respeito da volta de Jesus. Primeira coisa, para Tiago,
Como é que ele entendia a volta de Jesus? Para Tiago, a volta de Jesus era um evento real, era um fato. Versículo 7. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Meu irmão, quem dá um conselho desse, quem dá uma orientação desse, é porque crê nisso aqui. Então, para Tiago, a volta de Cristo era um fato, era algo real, não era fantasia, não era utopia, não era uma historinha, era um fato real, era algo que iria acontecer. E aí ele dá essa palavra, consciente, porque ele estava acreditando, ele passou para aqueles irmãos o que ele acreditava. Mas para Tiago, o arrebatamento também, além de ser algo real, a vinda do Senhor, além de ser algo real, um fato, era algo iminente. Versículo 8, olha o que aqui diz: sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está o quê? E no versículo 9, irmãos, não se queixam dos outros, para que vocês não sejam julgados, eis que o juiz está. Então ele está falando de algo iminente, ou seja, algo que pode acontecer a qualquer momento. Então Tiago, ele acreditava no arrebatamento, que era algo real, algo verdadeiro, e era algo iminente, é algo que poderia acontecer a qualquer hora, qualquer momento, num abrir e piscar de olho. É o tempo de Deus, a hora de Deus. Então, ele queria que esses irmãos estivessem prontos para esse momento. E o objetivo dessa igreja aqui em Pacatuba, chamada Igreja Evangélica Sem Fronteira, o objetivo de cada um que sobe neste púlpito para pregar a palavra do Senhor, seja homem, seja mulher, seja jovem, pode ser quem for, que o Espírito Santo levanta para pregar esta palavra aqui, tem como objetivo trazer esse alerta, essa preparação, essa orientação, para que essa igreja e todos aqueles que entram por essas portas fiquem atentos, porque esse evento é um evento que pode acontecer a qualquer hora e não pode pegar a gente desprevenido, irmãos. Esse evento não pode pegar a gente desprevenido. A gente precisa colocar a nossa vida no altar de Deus, vivermos de uma forma tal que a gente não perca esse momento, que esse momento não seja passado de nossas vidas, mas que a gente faça parte desse momento, que esse momento seja um momento benéfico para mim e para você, como igreja do Senhor. Mas para Tiago, além de a vinda do Senhor ser um fato, ser algo real, e além de ser iminente, pode acontecer a qualquer hora, a qualquer momento, para Tiago, a vinda do Senhor, ela também é tempo de julgamento. Versículo 9, no finalzinho diz que eis que o juiz está, o quê? Às portas. O que é que o juiz faz, irmãos? Ele julga. Então, Tiago fala da volta de Cristo, e agora ele fala do juiz, ou seja, que a volta de Cristo também tem essa conotação, de ser juiz, momento de julgamento. Por isso que aquela igreja não poderia ficar de qualquer jeito, viver de qualquer jeito, precisava estar atento, e nós não podemos viver de qualquer jeito, precisamos estar atentos, esse evento pode acontecer a qualquer hora. A volta de Cristo, queridos, é um evento que vai causar uma grande recompensa para a igreja. É um evento que vai causar uma celebração tremenda, profunda na vida da igreja. É bênção para a vida da igreja. Mas a volta de Cristo também representa um tempo de juízo, um tempo de calamidade, um tempo de punição, de sentença de juízo contra aqueles que brincaram com as coisas de Deus, contra aqueles que não quiseram nada com Deus. Então é um evento que vai trazer bênçãos para a igreja, para aqueles que estão vivendo dentro do contexto da palavra do Senhor,
mas é um evento que também vai trazer juízo, porque o juiz está às portas. É um tempo que vai trazer juízo para aqueles que zombaram dessa palavra, aqueles que não fizeram caso dessa palavra, aqueles que não estão nem aí para essa palavra, aqueles que brincaram demais dentro da igreja, brincaram de ser crentes. Queridos, o reino de Deus não aceita meio termo, ou é ou não é. O reino de Deus não aceita ficar em cima do muro, ou é crente salvo, ou é perdido. Não tem esse negócio de mais ou menos salvo, não tem esse negócio de mais ou menos crente, não tem esse negócio de mais ou menos cristão, ou é ou não é. No reino de Deus é assim, irmãos. Então nós não temos mais tempo de ficarmos dispersos, queridos. Tiago queria que eles entendessem isso. Tiago respeita o momento que eles estavam passando de sofrimento, mas Tiago via nesse momento um perigo. Qual era o perigo? Eles ficarem debilitados e abandonar tudo, viver uma vida relaxada na fé. E Tiago diz: vocês não podem perder o referencial, que é o motivador de vocês continuarem firmes, que é a volta de Cristo para a vida de vocês. Então nós temos esse referencial também para a nossa vida, e a gente não pode perder esse referencial. E é esse referencial que vai fazer com que a gente lute para viver uma vida de santificação em meio aos momentos de dores. Amém? E aí Apocalipse tem uma palavra, Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 3. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarda-o e arrepende-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Esse versículo ele diz lá no comecinho dele: lembre-se. Lembrar de quê? De que você recebeu e ouviu. Cada palavra, cada ensinamento que você recebeu e ouviu, o que é que você tem que fazer? Guardar. E se esses ensinamentos que você ouviu e recebeu falam ao teu coração que alguma coisa na tua vida precisa ser consertada, arrepende-se. Porque se eu não vigiar, o que acontece? Continuando no versículo. Se você não vigiar, se você não fizer desta forma, não tiver o cuidado de colocar a sua vida, desculpa a expressão, é uma expressão meio que pentecostal, no prumo de Jeová, o que vai acontecer? Virei como ladrão, ou seja, virei de maneira repentina, iminente, e você de modo nenhum saberá que hora virei contra você, que hora eu virei para que você preste contas, que hora você não saberá que hora eu vou vir para cobrar de você a responsabilidade. Palavra dura, irmãos, mas é uma palavra de um pai que se preocupa em abençoar os seus filhos, e para abençoar os seus filhos muitas vezes tem o quê? Falar a verdade, mostrar a verdade, disciplinar. Porque Deus, Ele não tem prazer na morte de ninguém, diz a palavra. Deus não tem prazer nessa igreja que estava sofrendo, mas muitas vezes o sofrimento vem, Deus permite, porque o sofrimento também tem um fator pedagógico. Muitas vezes o sofrimento, ele nos leva a um campo maior de maturidade espiritual. A gente sai de um sofrimento, se formos aprovados, mais experientes, mais trabalhados por Deus, mais capacitados para a obra de Deus e para receber aquilo que Deus tem para nos entregar. Porque a palavra do Senhor mesmo diz que todas as coisas, quando fala todas as coisas, está falando também de sofrimento. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. São todas as coisas, irmãos, inclusive momentos de sofrimento, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus Cristo está voltando. Você crê? Você crê, irmãos? Agora eu te faço uma pergunta.
Nós estamos preparados para essa volta. Veja que eu coloquei a palavra nós. Eu estou no meio. Porque muitos pregadores colocam vocês. E ele fica de fora. Não, aqui é nós, irmãos. É para mim e para você. É para a minha vida e para a sua vida. Cristo vai voltar, é um fato, é uma promessa, é real, e fiel aquele que fez a promessa para cumpri-la. Mas a grande questão é, eu, você, nós, estamos preparados para esse grande evento? Pare e pense. Se Jesus voltasse nesse exato momento, agora, essa volta de Cristo, agora, nesse momento, seria um benefício para nossas vidas ou um grande prejuízo para nós? Vamos parar para pensar. Se Jesus Cristo, aí esse povão aí, eu passei ali, eu vim agora para a igreja, tinha umas pessoas que eu conheço, eu quase nem conhecia. As pessoas tão cheias de massa, que eu quase nem conhecia quem era. E muitos de nós também as pessoas não reconhecem mais, né, pastor? Mas nós, não é porque nós estamos brincando no carnaval ou sujo de massa, mas porque o Espírito Santo fez uma obra de transformação tão grande na minha vida, que as pessoas olham para nossas vidas e dizem, rapaz, isso aí eu nem conheço mais não, esse aí é aquele que andava bêbado, essa aí é aquela que andava se prostituindo, rapaz, eu nem conheço não, agora é uma grande mulher de Deus, é um grande homem de Deus, vale a pena sentar para ouvir esse homem, essa mulher, é uma obra de transformação, você se tornou irreconhecível. Eles estão irreconhecíveis por causa da carne, mas nós estamos irreconhecíveis pela obra do Espírito Santo em nossas vidas. Então, queridos, a questão é, se Jesus Cristo voltasse nesse momento, e aí? Esse momento seria uma grande bênção para a minha vida, ou seria um grande prejuízo para a minha vida? Quero terminar essa palavra deixando para você Amós 4,12. Olha o que é que diz. Portanto, assim farei com você, Israel. E por que farei isso com você? Prepare-se, ó Israel, para se encontrar com o teu Deus. Prepara, ó pregador, para encontrares com teu Deus. Prepare, ó visitante, nesta noite, para encontrares com teu Deus. Prepara-te, igreja evangélica sem fronteiras, para encontrares com teu Deus. Amém, irmãos? Que essa palavra seja uma palavra que nos desperte, a gente não perder essa promessa de vista. E essa palavra também nos desperte a permanecermos com uma vida no altar de Deus, para que no dia do cumprimento dessa promessa, ela seja uma bênção em nossas vidas, e não um peso de juízo para nós. Porque, né, afinal de contas, o objetivo do Senhor é salvar e não condenar. Mas muitas vezes a condenação vem por causa da teimosia do homem, não por causa de Deus. Porque se ele não se preocupasse com a vida, ele não tinha mandado o seu filho morrer pelos pecadores ali na cruz. Estava nem aí. Mas ele quer vida, irmãos. Ele tem prazer na vida. Agora, muitas vezes eu não recebo vida por causa da minha teimosia em viver fora do contexto da palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe em Cristo. Louvado seja Deus.